A paz do Senhor, mais uma vez estudando a Palavra de Deus, e nós temos um tema muito interessante e é um tema cotidiano, e nós vamos entender por que as pessoas têm o desejo incessante pelas coisas materiais da terra, aos bens, às riquezas, e porque poucas pessoas têm interesse nas riquezas do céu, as riquezas espirituais. Nosso tema de hoje é a ambição do discípulo, não a segurança dos bens materiais, mas deve ser a segurança dos bens espirituais. Nosso texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Nós vamos ler. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma medida à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Temos um versículo para a meditação sua. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Sofreram. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. É um texto longo, mas bem claro, e você pode entender o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos. Nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus para os discípulos. E, consequentemente, esses ensinamentos são para a nossa vida no dia de hoje. Nós aprendemos também com esses ensinamentos de Cristo. E vamos falar desse tema tão atual, e você consegue perceber isso nas pessoas. Hoje, o mercado de trabalho está muito exigente, e ele exige que você trabalhe muito, e você, consequentemente, vai pensar em um resultado do seu trabalho, que é a conquista de bens materiais. Esses bens que nós tanto almejamos, desejamos,
é um carro novo, é um apartamento, é uma viagem, é alguma coisa que você deseja e quer para si e desfrutar para si. Mas acontece isso na terra. São bens que você pode apalpar, que você pode pegar, são bens que você consegue administrar, entendeu? Você tem um resultado porque você está vendo, você está ali manuseando ele, então você pode até sentir no seu coração, eu tenho um bem material e por isso eu sou importante. O mundo caminha para esse foco, o mundo caminha para a aquisição de coisas terrenas, que a palavra de Deus vai dizer que é passageira. Essas coisas, esses bens terrenos, essa riqueza terrena, ela é passageira. Com o tempo ela se desfaz, ela some das suas mãos. E a palavra de Deus vai nos apontar uma riqueza espiritual. Essa riqueza espiritual não tem término, ela é eterna, ela vai muito mais além, ela é algo que você não pode apalpar, você não pode pegar, mas você pode muito bem sentir ela. E essa riqueza espiritual você não consegue trabalhando incessantemente por um salário no final do mês, ou buscando riquezas, buscando caminhos, meios para que você consiga ela. Essa riqueza espiritual você consegue em comunhão com Deus, desejando o que está no céu. Essas riquezas espirituais, ela vem, tem origem nos céus. É um lugar onde Deus preparou e é um lugar que está reservado para aqueles que desejam ir. E essas riquezas que vêm do céu, que são espirituais, nada mais, nada menos que, a princípio, a comunhão com Deus, e você também pode receber bênçãos espirituais da parte de Deus. E essas bênçãos espirituais não tem como comprar com dinheiro. Você não compra isso com dinheiro. Um exemplo de bênçãos espirituais, uma riqueza espiritual, é a alegria. Às vezes o fazendeiro, ele pode ter uma fazenda e no final de semana ele pode ir lá passar um dia junto com a sua família e ter alegria em volta da sua família, mas quando o final de semana acabar, aquela alegria, aquela comunhão que ele teve ali passou e vai enfrentar novos desafios, tribulações no início da semana. Mas a alegria que é provida de Deus, que vem da parte de Deus, essa alegria, ela é dentro do seu coração e ela é perpétua. Não tem como se acabar essa alegria, a não ser que você não queira. Mas o bem material, ele vai se acabar. Agora, o bem espiritual não se acaba. Ele permanece ali dentro. Você pode ter dinheiro, pode ter riqueza ou não ter nada. Mas se essa bênção espiritual estiver na sua vida, nada disso importa. Não importa a pobreza e nem a riqueza. Porque aquele bem espiritual está dentro de você e você sente aquele bem. Então, nós entendemos que o mundo busca essa riqueza material. E ele anda ansioso, as pessoas andam ansiosas por isso. Eles têm interesse profundo em buscar cada vez mais e eles não têm sossego e são inquietos e preocupados, angustiados por tudo isso, porque eles desejam sempre ter mais, sempre querem mais. E o que eles adquirem materialmente é a vida deles. Eles têm aquilo como um status. Eles se sentem bem em mostrar a riqueza que tem. Então ele termina tendo, em vez de ser. Há uma inversão de valores. Eu tenho, então eu sou. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Você precisa ser para você ter. Então você precisa ser quem neste mundo que busca tanto as coisas materiais? Você precisa ser alguém
que tem comunhão com Deus e que deseja buscar as bênçãos espirituais, que deseja o céu. A Bíblia diz que nós teremos um galardões pelas obras boas que fizemos na terra, pela prática da nossa vida correta diante das pessoas. Então tudo isso vai amontoando, vai guardando, vai reservando bênçãos espirituais no céu. O mundo aqui quer amontoar riquezas materiais. As pessoas desejam ter um monte de bens materiais. Mas nós devemos ansiar, amontoar riquezas lá no céu. De que forma? Praticando as boas obras, praticando a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, e você vai conquistando as bênçãos espirituais, e cada vez mais essas bênçãos não tem como você perdê-las, porque você está ali, buscando, almejando, desejando cada vez mais. E a comunhão com Deus, o desejo pelo céu, por essas bênçãos, Deus cada vez mais vai lhe abençoando com bênçãos espirituais. Outro exemplo de bênção espiritual, a paz. Então, nós devemos buscar a Deus uma paz. Essa paz é bênção espiritual. E você pode perceber que o mundo deseja essa paz, mas não consegue porque está focado nas bênçãos materiais, nas riquezas materiais, e não vai conseguir esta bênção espiritual. A bênção espiritual vem de Deus. E essa paz que vem de Deus, ela é abundante na vida da pessoa. Quem deseja essas bênçãos espirituais, a paz, ela vem e permanece. É independente de se você é rico ou pobre. Mas se você desejou a paz de Deus, ela vai chegar à tua vida e você vai sentir essa paz. Nós queremos então, a partir de agora, que você, junto conosco, agradeça a Deus pela palavra, porque a palavra de Deus está nos ensinando a viver uma vida de verdade, uma vida verdadeira. Que nós possamos desejar os céus, as bênçãos de Deus, as riquezas espirituais. E as riquezas materiais, elas chegarão sim. E não é pecado você ser rico, não é pecado. Mas a riqueza material, ela vai lhe servir, ela não pode ser o seu Senhor. Então entenda que nós precisamos buscar as bênçãos espirituais, porque Deus vai nos abençoar, tanto espiritualmente como materialmente. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por tua palavra, pelos teus ensinamentos. Estamos, Senhor, aqui para entender e praticar a tua palavra. Ensina-nos cada vez mais, Senhor, porque nós queremos aprender e praticar. Queremos entender, Senhor, o teu reino. Queremos entender como se relacionar contigo, Senhor. E tu nos mostra que nós precisamos desejar as bênçãos espirituais, porque elas são perpétuas, são permanentes, são eternas. E onde a traça e a ferrugem não vão corroê-las, não vão exterminar, não vão terminar acabando com essas bênçãos espirituais. Mas, Senhor, as bênçãos materiais que nós temos na terra, elas são perecíveis, elas são passageiras, mas não é pecado termos, Senhor, riquezas materiais, mas elas devem nos servir e nós devemos administrá-la da melhor forma, Senhor. Ó Deus, nos ensina a administrar essas bênçãos, tanto as espirituais como as materiais. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.